Olá, minha gente querida. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, a história é de um quase desastre que virou uma aventura culinária daquelas. Imagina a cena um domingo de sol, a família toda animada para um piquenique à beira do lago. A turma estava a todo vapor. Lady nos legumes, Francine no suco de mel e Debbie organizando a cesta. Tudo parecia perfeito. Até que chegou a hora da estrela do dia. O empadão. Foi aí que a vovó Naré chegou com a má notícia. A voz dela tinha um tom de preocupação que cortou o clima de festa. Livei, a massa do empadão não está boa. Acho que a manteiga estava muito quente. Ficou oleosa e não vai dar para abrir. Pronto. O pânico se instalou na cozinha. Lady já lamentava. Não, e agora? Vamos ficar sem empadão? E a Debbie, com aquela carinha desolada, soltou a frase que resumia o sentimento de todos. Mas o piquenique não é piquenique sem empadão. A verdade é que ela tinha toda a razão. Um piquenique sem empadão é como festa junina sem quentão. Não tem a mesma graça. O tempo estava contra nós. Francine, sempre prática, tentava achar uma solução. Precisa sovar de novo, deixar descansar? Mas Ené, ou dava o ônibus para o lago, saía em menos de uma hora. O desespero já batia na porta. E foi nesse momento de caos que eu, vovô Livei, entrei na cozinha. Vi aquela massa gordurosa. As caras de preocupação. Cocei meu queixo e não consegui segurar a risada. Calma, meu povo. Todo problema na cozinha tem uma solução. E a solução de hoje chama-se liquidificador. A reação foi imediata. Denel me olhou como se eu tivesse falado grego. Liquidificador para fazer massa? Vovô, o senhor está brincando! E eu respondi na lata. Brincadeira é essa cara de preocupação de vocês. A massa de empadão no liquidificador é a salvação dos apressados e dos desastrados. Fica perfeita, não precisa sovar. É super fácil de manejar. É a prova de erro. A vovó Naré ainda franziu a testa, meio desconfiada, mas com aquele brilho de curiosidade no olhar, disse: Livei, isso é coisa da modernidade. Mas, se funciona, eu topo o desafio. E assim, minha gente, começou a corrida contra o tempo para salvar o nosso piquenique. A cozinha virou uma verdadeira central de operações. Não havia tempo a perder. Comandei a operação. Ladybok é rápida. Pega o liquidificador. Joga dentro a farinha de trigo, a manteiga gelada em cubos, o ovo, o sal e uma colherada de fermento, para ficar bem fofinha. E ela, como um raio, obedeceu. O liquidificador entrou em ação, em pulsos rápidos, transformando tudo numa farofa úmida. O barulho era música para os meus ouvidos. Em menos de 30 segundos, mostrei para eles. Pronto, vê só? A massa está feita. É só apertar essa farofa contra a forma que ela vira uma massa lisa e perfeita. Francine, unta essa forma aí pra gente? Bem rapidinho. Enquanto a turma se maravilhava com a mágica do liquidificador, eu já estava no fogão, preparando um recheio de frango desfiado bem temperadinho, com cebola, alho, milho, azeitonas. Aquele cheirinho que já abre o apetite. E para agradar todo mundo, também tinha a opção de palmito para os vegetarianos da turma. Tudo refogado e cheiroso, pronto para rechear nossa obra de arte. A montagem foi a parte mais divertida. Agora é montar metade da massa no fundo da forma, apertando bem com os dedos. Joga todo o recheio por cima e cobre com a outra metade da massa. Faz uns furinhos com um garfo para o vapor sair e não estufar. A Debbie, vendo a simplicidade, até comentou: é tão fácil que até eu consigo fazer. E eu concordei com orgulho. É isso mesmo, Debbie. Cozinha é para todos. Com tudo montado, a última etapa. Agora, vai para o forno. Em 30 minutos, teremos um empadão dourado e perfeito. Os minutos finais foram de pura ansiedade. Ouvimos a buzina do ônibus lá fora, chamando a gente. Mas o cheiro que saía do forno já era um sinal de vitória. Era um perfume que dizia: calma, o melhor ainda está por vir. E quando o tempo acabou e abrimos o forno, que visão! Um empadão perfeitamente dourado, lindo, com a casquinha crocante. A reação foi unânime.
Um uau. Em coro, o Denel, aquele que duvidou do liquidificador, teve que admitir: parece de confeitaria. Vovô, a vovó Naré, com um sorriso de orelha a orelha, me deu um tapinha no ombro, aprovando a modernidade. Com o nosso troféu culinário devidamente embrulhado, corremos para o ônibus. A aventura do piquenique estava salva. E que dia, meus amigos! À beira do lago, com os pássaros cantando, abrimos nossa toalha xadrez. O momento mais esperado chegou. A hora de cortar o empadão. A faca deslizou pela massa crocante, revelando um recheio cremoso e fumegante. Que delícia! Lady, toda feliz, sussurrou: ninguém vai acreditar que a gente fez essa massa no liquidificador. E Francine completou: e ficou mais gostoso que o normal. Eu olhei para todos eles, reunidos e felizes, e disse: o segredo não é o modo de preparar, é a vontade de resolver as coisas juntos. O piquenique foi um sucesso, e o empadão, que quase foi o problema, virou a grande estrela. Mais uma prova de que na cozinha e na vida, criatividade e união são os melhores ingredientes. E aí, gostaram de como salvamos o piquenique? Agora é a sua vez. A receita completa desse empadão salvador de piqueniques está aqui para vocês. Para a massa vocês vão precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, bem gelada em cubos, um ovo, uma colher de chá de sal. E para uma massa extra fofa, uma colher de chá de fermento em pó. Bata tudo no liquidificador em pulsos curtos, só até virar uma farofa úmida. Se precisar, adicione de 4 a 6 colheres de sopa de água gelada. Para o recheio, use a imaginação. Frango desfiado, palmito, carne, o que o seu coração mandar. O importante é o recheio, estar frio na hora de montar. Depois é só forrar a forma com metade da massa, rechear e cobrir com o resto. Forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 a 40 minutos, ou até ficar bem douradinho. Façam aí na casa de vocês e depois me contem se essa receita não é uma mão na roda. Deixem seu like se gostaram da história e da dica. E claro, inscrevam-se no canal para mais soluções culinárias divertidas como esta. Um grande abraço do vovô Livei e até a nossa próxima aventura na cozinha.